É muito fácil a gente entender que há uma diferença entre o trabalhador e a pessoa que mora na Barra da Tijuca, Leblon, né? Há uma diferença no voto dessas pessoas, né? Até porque muitas dessas pessoas não conhecem de perto a realidade do que nós vivemos. Você acorda cedo, você pega aí a condução lotada, você enfrenta, literalmente mata um leão por dia, né? E lá do outro lado, o cara que trabalha na barra também corre atrás, né? Trabalha, só que com certeza colhe os frutos muito maiores do que a gente, né? Nós vemos que as leis trabalhistas, né, elas nos dão um pouquinho de condição melhor para poder viver. Você imagina só, cara, você tem um salário mínimo. Vamos supor que você não tivesse direito à alimentação. Somente o salário mínimo e a alimentação você levasse da tua casa. Que possivelmente, na ideia desses caras, é isso que eles querem que aconteça. Eles querem até que você tire a passagem do teu trabalho direto do teu bolso. Porque na suma, cara, na suma é o seguinte. Imagina você ganhando 900 mil reais, 900 e poucos reais. Aí você vai fazendo as suas contas aí, paga água, paga luz, compra gás, faz as compras. O que vai sobrar para você? Sobra nada, cara. Entende? E aí esse fato de não sobrar nada faz com que você tenha medo de perder o seu emprego. Porque se você morar de aluguel e você perde seu emprego, como é que fica a situação? Até você arrumar outro emprego. Você não tem. Você tem medo até de mudar de emprego, de o outro não dar certo. Às vezes o outro emprego seria um pouco mais perto. Mas aí você pensa na burocracia que é para arrumar um emprego. Tem às vezes, para você arrumar um emprego, a entrevista de trabalho é lá no Cafundão do Judas, lá em Rio Comprido, lá num lugar enfiado no fundo do poço, a sede da empresa é em outro lugar, até você tirar cartão, cara, isso é um aborrecimento. Você gasta mais dinheiro desempregado do que se tivesse empregado. Você gasta muito dinheiro para poder fazer uma entrevista de emprego. Eu já vi empregos que o cara fala assim, não, vocês vão ter que trabalhar uma semana aqui, mas você só vai receber só o dinheiro da passagem, porque você está em treinamento. Então é toda aquela burocracia, cara, não é uma coisa fácil. Então nós vivemos numa realidade totalmente diferente dessas pessoas, e é lógico que o nosso candidato à presidência vai ser diferente. Vai ser diferente, né? Então os caras estão mexendo em leis consolidadas. A reforma trabalhista, ela tirou o feriado do cara que trabalhava 12 por 36. Começou ali. A reforma trabalhista com uma suposta ideia de que ia gerar emprego. Tá aí, o pessoal continua desempregado, iludido, ninguém fez manifestação nenhuma, deixou o troço mudar, porque no intuito de enfraquecer as instituições, né, os sindicatos. E tem pobre que fala assim, não, o sindicato é tudo roubo. A maioria das pessoas, elas falam as coisas sem saber, cara. Elas não sabem quem é que está roubando. É um trabalho que não cabe a nós saber quem está roubando. Se tem alguém roubando, cabe a polícia investigar e prender. Então eu não posso generalizar os sindicatos como se fossem todos, como se fossem todas as pessoas, né? Então se você não tem órgão que fiscaliza, em qualquer área você vai ter roubo. Você tem roubo em muitas coisas, você não tem só roubo, você tem pessoas ludibriadas. Tem advogados que o cara some com o seu processo lá, o cara está no escritório, você chega lá, não é mais aquele escritório. Você vai comprar uma casa, chega lá, o imobiliário não está mais ali. Você, cara, é muita trambicagem. Mas sabe por quê, galera? Porque o crime está compensando no Brasil. Se você vê aquela questão do Celso Russomano, né? O cara tá com problema, aí chega lá, batalha do consumidor, um negócio assim. Aí chega lá, não, a gente vai resolver. É lógico que o cara vai resolver, o cara não quer ganhar um processo. Ali ele já merecia um processo por danos morais, para ele tomar uma ferrada mesmo, para nunca mais ele fazer aquilo. Mas não, ele vai lá, o carro não estava pintado, tá todo enferrujado. Chega lá o teu carro, um Fusca, ele vira um Camaro.
E o cara não quer ter problema judicial, porque sabe que vai ter que arcar com mais coisas. E aí fica elas por elas, não pode ser elas por elas, tem que ser elas por elas e mais elas. Você vai no Procon, tá bom, você passou, gastou dinheiro de passagem para chegar lá para o cara te devolver o produto. Não, não é assim, tem danos morais, tem os seus direitos que foram feridos, tem coisas, cara, que é um absurdo. É um absurdo, cara, é muita palhaçada, esse país é muito devagar na justiça. Você pode ver pela justiça aí, cara, o juiz tem 15 dias para para resolver a causa, né, para bater o martelo. Fica lá 2, 3, 10 anos, às vezes a causa não é resolvida, entra, é, 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 começa a se desfazer, né, aquela causa política, aquela causa trabalhista não, não, mas causa de Procon, essas coisas, acaba em pizza, tipo assim, tu não ganha nada, o juiz não resolve nada, não diz, não faz nada, simplesmente você perde a causa e acabou. Arquiva o processo e você não entende nada, cara. É assim que é o Brasil. O Brasil é essa palhaçada toda que você conhece. Aí você vai falar, não, tem que acabar com o sindicato. Cara, os sindicatos têm que existir, cara. Os sindicatos têm que existir. Por quê? Porque quando vai... ainda mais você trabalhar em condomínio, tem o sindicato dos condôminos. Fica aquela guerra, cara, porque os empresários não querem pagar a porcentagem de aumento de salário. O piso salarial, os sindicatos estão ali lutando. Às vezes eu fico pensando que eles fingem que estão lutando. Então, às vezes, você ganha um aumento que não vai diferenciar nada, 2,5%, mas às vezes você consegue um aumentinho maior. Agora, se não tem sindicato, cara, o salário vai ficar estagnado, o piso salarial fica estagnado. Então, o sindicato, por muitas vezes, ajudou na questão que escala aí 12 por 36, noturno, o cara não tira hora de janta, tem que pagar 2 horas. O sindicato ajuda muito nisso, cara. Então não pode dizer assim, a instituição não funciona. Eu estou falando isso aqui, eu não trabalho em área de sindicato não, porque tem gente que acha assim, o cara está defendendo porque tem alguém da família ou ele trabalha. Não, estou defendendo porque são coisas que às vezes impede do empresário lá fazer o que quer. Aí eles queriam que você, funcionário, na reforma trabalhista, negociasse com o patrão. Cara, não existe negociação com o patrão. O patrão, ele vê você como o tio Patinha lá, vê o dinheiro, cara. Ele quer, quanto menos ele gastar contigo, é melhor para ele. Né? Ele tem uma visão empresarial, ele quer cortar custos. Se ele vai fazer uma obra no condomínio, e aquele dinheiro ali ele tem que tirar de alguém, vai tirar de você. Ele vai começar a cortar custos. Alguns, né? Algumas pessoas são mais justas, mas a maioria são injustas. A maioria vai pensar o quê? Não, preciso cortar isso aqui. Gastos da carne dos outros, porque na carne dele não. Então é muito fácil. Pessoas sem coração, cara. Aí você começa a trabalhar num lugar. Aí você está ganhando ali o teu salário, está acostumado com aquele salário. Às vezes você ainda está passando uma dificuldade. Aí começa. Não que a gente vai ter que fazer isso aqui, fazer isso aqui. Quando começa a mexer no dinheiro, cara, aí as pessoas que estão trabalhando ali já começam a ficar mais desleixadas. Tipo assim, não ligar mais, entendeu? Sabe? Não faz mais tanta diferença trabalhar ali. Eu trabalhei em lugares que chegavam ao ponto de que eu falava assim, cara, sinceramente, mandar embora. Eles fazem isso até, às vezes, para desestimular, para você ser mandado embora. E o funcionário também que tá cagando para isso, cara, não tá nem ligando. Já tem tempo de casa, ele, cara, sabe de uma coisa? Me paga o que é me devido e eu vou pegar esse dinheiro, vou fazer uma coisa boa para minha vida e vou seguir em frente. Foi o que eu fiz várias vezes. E às vezes, cara, e você pensa assim, pô, eu perdi aquele salário. Eu não penso dessa forma não, cara. Saí de uma empresa, fiz aí minha obra, agora fiz o bombeiro civil, já estou para receber minha documentação e já vou para outra função. Quer dizer, uma coisa que me fez bem, tive bons instrutores, aprendi coisas boas para minha vida. Por quê, cara? Porque eu mudei. Porque a gente muda, a gente tem que avançar, a gente não pode ficar estagnado, a gente tem que conhecer. O mercado de trabalho, ele está exigindo muita coisa para pouco dinheiro. O mercado de trabalho é um absurdo, cara. Para você vai lá arrumar um trabalho, o que precisa? 3 voltas à lua, 2 foguetes, 3 mísseis Stinger, né? 2 kryptonita, inglês fluente, japonês intermediário, leitura em braille, para ganhar R$ 900, para ganhar 1.000 e pouco reais. Entendeu? Às vezes, cara, é um absurdo. É um absurdo. Você entra ali na Infojobs e você fica rindo, cara.
Você fica rindo. Sabe por quê? Porque tem tanto desemprego que eles querem pegar os melhores, cara. Só que os melhores não ficam nessas empresas. Aí que eles se ferram, porque os melhores vão ficar temporariamente. Você contrata um cara, o cara ele vai contratar você, porque você na entrevista você se comporta, você se veste bem, você se porta bem, você tem uma capacidade de interlocução melhor do que os outros, você é inteligente, você faz uma provinha, os caras mostram que você é safo, ele vai contratar você. Você vai ficar ali um ano, às vezes alguns meses, e vai embora. E ele vai ter que chamar outro. Mas aí ele já ficou bem lá com o VIP, com o empresário lá que botou você. Por quê? Porque ele indicou uma pessoa do bem. Agora, se não ficou, sabe por que não fica, cara? Porque você começa a trabalhar. Aí cara, você pode ter tudo no trabalho. Você pode ter um trabalho bom, um lugar com condições. Porque se não tiver condições de trabalho, né, você trabalhar num lugar que não te dá condições assim, você não se sente bem no trabalho. Eles, tipo, cagam pra você. Aquilo ali já é um passo para você sair do trabalho. O primeiro passo para você sair do trabalho é o dinheiro ser pouco. É o primeiro passo. Se a empresa então atrasa, cara, ou então ela não é aquela empresa que não resolve os problemas do funcionário, os problemas comuns da empresa, é um passo maior ainda. Atraso de pagamento é um passo maior. Se você ganha bem, cara, não importa o desconforto que você trabalhe, você está ganhando bem. Eu sempre falo assim, meu irmão, eu não quero um patrão legal que me pague pouco, eu quero um patrão imbecil, mas que me pague muito. Eu posso aturar a imbecilidade dele, mas tem que me pagar bem. Tem que valer a pena. Às vezes você tem um patrão imbecil e ganha uma porcaria. Aí, meu irmão, eu chuto o balde a hora que der. Eu sempre falo, eu chuto o balde na hora que me dá na telha aqui, eu pego minhas coisas e vou embora e abandono tudo para trás. Eu apareço lá na firma lá, eu quero minhas contas. Pô, mas você abandonou lá, não quero saber não, irmão. Minha vida é minha e é assim que segue. Não fico embromando para os outros mandar embora não. Vou lá, me dá minhas contas, me dá o que é meu de direito, o que não for meu, não quero, baixa na carteira que eu vou seguir em frente. É assim que funciona. Entendeu? Então o salário sendo ruim já é um caminho andado, cara. Por quê? Porque você está ali dando o seu sangue, cara. Você está ali trabalhando, você trabalha bem, você, sabe, discursa bem o seu trabalho, é querido, é bem quisto. O que a empresa tem que fazer? Pô, esse cara aqui, pô, vamos dar uma gratificação, vamos dar um incentivo aqui, cara, vamos... E essas paradinhas acabam segurando o funcionário. Pô, esse cara me considera. Pô, vamos... Outra coisa, você trabalha bem pra caraca. E ali naquela firma você tem um curso, você ali tem você tem um curso de vigilante. Aí a empresa está precisando de vigilante. Pô, cara, dificilmente uma empresa vai falar assim, pô, vou tirar esse cara aqui da portaria que trabalha pra caraca e vou botar ele como vigilante para promover ele porque ele faz um bom trabalho. Não, fica só no diálogo, fica só na demagogia. Não, você vai ter oportunidade. Aí você só vê os outros entrando na tua frente, a firma fazendo novas inscrições e botando pessoas na tua frente, tá? Não tô falando essas coisas, isso não acontece, tá acontecendo comigo, não. Só tô falando aqui, comentando, porque já aconteceu em outros lugares. E a pessoa só entrando em outras pessoas, e às vezes pessoas nem são boas, assim. A firma nem sequer pensa em um segundo em tirar você dali, porque não, eu vou mexer em time que tá ganhando, sabe? E aí isso desestimula também. Aí você perde um bom funcionário que poderia ser um bom vigilante e perde um bom porteiro, um bom, sei lá, um bom faxineiro, sabe? São coisas que a empresa precisa visar. Pô, essa empresa aqui, ela não pode ser demagogia. Você vai no dia de reunião de RH, primeiro dia de trabalho, pô, os caras enchem a bola da empresa, daqui a pouco, mano, aí começa assim, pô, aquilo que foi dito na reunião, pô, 50% tem nada a ver, cara. Aí, pô, começa assim, caraca, eu não serviria para trabalhar em RH, porque eu não, cara, eu não consigo falar uma coisa e depois ser outra, entendeu? Então, o funcionário precisa de quê? Ele precisa ser amparado pela empresa, né? Se é um funcionário bom, né? Lógico. A empresa tem que olhar para aquele cara e falar assim, pô, esse aqui, meu irmão, esse aqui é minha raiz aqui, filho. Esse aqui veste a camisa da empresa. Então, a gente tem que observar isso aqui, tem que melhorar isso aqui. Você tá bem? Como é que tá a sua condição de trabalho? O que a gente pode fazer para melhorar isso aí? Escuta. Porque não escuta, aí depois vai ter que fazer um novo processo seletivo. Aí não vai vir pessoas tão boas, né? Aí você vai ter que, às vezes, na pressa, pegar qualquer pessoa. Por quê? Porque a vaga do cara lá tá vazia, né?
Então, cara, o nosso país é um país que desvaloriza as pessoas. E isso é terrível. Isso é uma forma horrível, né? Nós temos pessoas aí muito boas, que trabalham bem, que, sabe, que fazem toda a diferença no ambiente de trabalho, mas que são totalmente desvalorizadas, né? E tem gente que tem anos de empresa e, cara, ninguém considera, sabe? Não há consideração alguma com aquelas pessoas. O cara tá ali há anos. Você mora num prédio, né? Você vê aquele porteiro ali há anos, cara. Anos e anos o cara ali desenvolvendo um bom trabalho. Pô, é lógico que aquele cara precisa ser feliz. É lógico que aquele cara que proporciona felicidade para você precisa ter impulsos que motivem ele a continuar sendo aquele cara. Mas o nosso país não, ele cria impulsos negativos. Ele começa a jogar uma carga negativa tão grande nas atitudes das pessoas, né? É, aqueles falsos sorrisos, né? Que aquilo acaba jogando o cara para baixo. Tem lugares não, cara. Tem lugares que a pessoa, cara, recebe toda aquela carga positiva, aquele impulso, o cara trabalha orgulhoso, cara, da função. Cara, eu vou ali trabalhar, mas eu gosto de trabalhar ali, sabe? Você começa a gostar daquele trabalho, você começa, aquelas pessoas passam a ser sua família. Por mais que vocês não compartilhem, às vezes, tantos momentos, aquela pessoa passa a ser sua família. Porque, sinceramente, cara, quem tá vendo tudo num prédio é o cara que tá ali, mano. Às vezes teu filho tá em risco, às vezes teu filho entra no elevador, o cara que tá vendo ali, né? Uma vez eu trabalhei num condomínio que o segurança salvou a vida de uma criança, cara. A criança, assim, os pais deixou a criança de bobeira, o que aconteceu? O caminhão foi dar ré, o segurança arriscou a vida dele, né? Puxou a criança, depois veio a mulher lá, deu um presente pra ele lá, uma coisa lá que. Uma coisa bem besta, tipo assim. Não é que, sabe, às vezes eu fico pensando assim, cara, o que que cara merecia? O cara salvou a vida do meu filho, maluco. Eu tenho dinheiro pra comprar uma moto e dar pra aquele cara, não é possível, cara. É umas roupas velhas lá, umas roupas, coisas lá, sabe? As pessoas, elas não têm uma gratidão compatível, né? Com, com, a, com a situação. Não que as pessoas façam isso por interesse, mas eu falo assim por mim. Pô, o cara salvou a vida do meu filho, meu bem maior, cara. O que que eu vou fazer por esse cara? Eu chamo esse cara, vem cá, cara, você vai almoçar aqui na minha mesa hoje. Você vou te dar alguma coisa aqui, um dinheiro aqui pra você, pô, pra honrar o que tu fez, cara. Eu sou desse tipo de pessoa, entendeu? E ainda acompanha a vida do cara, como é que você tá, cara? Tá tudo bem aí? Porque, cara, é o teu filho, filho. O cara tava no momento certo, na hora certa, pra, pra tirar o seu sofrimento, pra não permitir que você passasse, às vezes, um ano novo, um Natal, aí eu chorando, sofrendo. Então, as pessoas não veem mais a vida assim, não, cara. As pessoas não observam os sinais, né? E tem gente, cara, que é brincadeira não, tem gente que é muito gente boa, cara, muito gente boa. A rotina da pessoa te causa um bem. Às vezes eu vejo os coroas, né? Coroa vem e fala contigo toda aquela energia, não é questão financeira, não. A questão ali é uma questão de você olhar assim a vida da pessoa e você falar assim, caraca, quando eu ficar velho eu vou querer ser igual a esse cara. Aí vai lá, se exercita, vai na feira, faz as compras. Como é gostoso ir na feira, né? O cara vai na feira, compra as frutas, aí vem, ele tem carro, tem tudo, mas ele vai a pé, por quê? Porque é uma coisa que se faz a pé, é uma coisa que você faz no povão, né? Você não liga para, você não vai ligar para, traz aqui frutas, traz legumes. Não, cara, isso é coisa muito mecânica. Você tem que estar lá. Você vai lá, compra fruta, vê as pessoas, interage. Tem um feirante que é teu amigo. Tem aquela pessoa ali que você sempre compra naquela barraca ali para prestigiar, porque você vê que é um cara guerreiro. Então, aí você se admira da vida das pessoas, a maneira que a pessoa fala contigo. Essas coisas, cara, vão motivando o ser humano. Ele tem que ter esse pensamento. As coisas que eu falo, as atitudes que eu tomo, elas modificam a vida das pessoas. Às vezes a pessoa, né, no meu trabalho a pessoa vem, poxa, como é que eu faço para entrar nessa firma? Aí você, pô, às vezes não dá atenção para aquela pessoa. Tem que dar atenção. Aquela pessoa está em desespero, ela está desempregada. Às vezes, a maneira que você trata ela ali vai fazer a diferença entre a vida e a morte. Porque tem gente que está tão numa situação que uma palavra ruim, uma atitude ruim, você expõe a vida da pessoa. A pessoa acaba, pô, saindo dali, ah, cara, foi arrumar emprego, tá tudo ruim, tá.
Mas se você trata bem, você dá um gás, você dá uma motivação, é um boa sorte, ou é um Deus está contigo, ou é uma palavra que você levanta aquela pessoa. Isso é muito importante, cara, porque Deus vê isso em nós. Deus, se, Deus observa a maneira com que nós tratamos o próximo. Porque no futuro, o que você planta, você vai colher, cara. Entendeu? Você vai colher. Então, da mesma forma que você se portou com uma pessoa ali naquele momento, que deu aquela palavra de força, de conforto, ajudou, pô, às vezes não está ao seu alcance, mas o que você pôde fazer, estando dentro do seu alcance, você fez. E isso traz aquela pessoa ali, cara, guerreira, ela merece o trabalhinho dela. Pô, ela me deu uma palavra aqui de fé e, pô, e se ela consegue, eu também vou conseguir, porque tudo vai da fé também, né? A pessoa tem que ter fé que as portas não vão ficar fechadas para sempre, né? Então as pessoas também têm que parar. O que eu posso fazer para Deus? Ele ilumina o nosso pensamento nesse momento para a gente ter jogo de cintura, né? E uma coisa muito importante, as pessoas que te cercam, seus amigos, tem que existir uma preocupação máxima, cara, entre os amigos. Os amigos têm que se preocupar com o outro. Porque aquele ali que está desempregado, às vezes trabalha na firma há 20 anos. Porra, tem 20, 30 colegas ali, cara. Você sai da firma, parece que você foi excluído do clube do Bolinha. É, parece que você não faz parte mais da listagem, sabe? Você não tá mais nas páginas amarelas. E aquela pessoa, aquela galera que viveu com você 20 anos, não aprendeu nada daquilo. Elas não te procuram, elas não quer saber como é que você está. Elas, sabe, elas não incentivam outros, não se preocupam em cavar uma porta de trabalho para você. Pelo contrário, às vezes ela está querendo botar um primo, está querendo botar um parente. Ela não se preocupa que aquele ali é uma pessoa que faz a diferença, né? A gente pensa assim, não, o cara tava com 20 anos, foi mandado embora, ele tá benzão, ganhou um dinheirão. Ele faz até as contas na cabeça. E aí, cara? Só que você acaba perdendo muitas coisas, porque às vezes aquela pessoa que estava ali era uma pessoa que às vezes te ajudava em alguma coisa, era uma pessoa fiel na hora que você ia consultar, ou sabe quando você chega pra pessoa, pô, aconteceu isso, eu vou fazer isso, aí aquela pessoa vem e diz assim pra você, pô, não faz isso assim, porque se tu fizer isso vai dar isso, cara. E a pessoa te dá um conselho reto, um conselho certo, né, que vai modificar ali a situação pro bem, né? Ela vai falar uma coisa para você, levando em consideração as coisas do coração, né? O que você representa para ela. Então, pô, não é a pessoa que eu quero que saia daqui, ou mesmo que fosse, uma pessoa que dá opiniões retas, ela não se preocupa com esse tipo de coisa. Ela simplesmente ela fala que você vai ter que seguir um caminho certo, ela te dá uma proposta diferente às vezes das nossas ideias. E aquilo ali é bom, cara. Você ter quem conversar um assunto sincero, né? Ter uma opinião sincera. Eu sou desse tipo de cara que eu tenho minha opinião sincera, não importa se aquilo é diferente do que você pensa, não vai. Sabe, a gente tem que ter essa virtude, né? Então é assim que funciona, cara. O mundo tá assim. Então a gente achar que aquela galera que faz faculdade na Estácio, que mora na Barra da Tijuca, vai pensar num país melhor do jeito que a gente pensa, é surreal. Porque é uma outra ideologia de vida, é uma outra maneira de pensar, uma outra forma de pensar. Nós que somos pobres estamos muito mais preocupados com a política do que eles. Cara, qualquer política que fizer, eles não vão deixar de comer o lanchinho deles lá da melhor qualidade, eles não vão deixar de ir pro shopping. A gente aqui, cara, uma vez ou outra vai no shopping, uma vez ou outra vai no cinema, uma vez ou outra faz isso, faz aquilo, né? Então, nós que temos que pensar mesmo no nosso país, nós operários, nós classe operária, classe trabalhadora, nós que temos que mover isso aí, porque se esperar deles não vai. A crise se abate sobre o pobre, cara, sobre o rico. Parece que em época de crise o rico fica mais rico. Por quê? Agora o cara tá querendo fazer o povo trabalhar no dia de domingo, na cara de pau, né? Eu sempre falei, quem trabalha de segunda a sexta deveria cumprir toda a carga horária durante a semana. E sábado e domingo tá em casa. Isso daí, eu acho que se um dia eu fosse um presidente, cara, eu ia estabelecer isso. E que se dane os empresários. E que se dane os empresários.
O cara que trabalha segunda a sexta, ele tem que dormir pelo menos 2 dias em casa, meu. E agora estão querendo tirar até o domingo. E daqui a pouco, filho, vai tirar as horas. Daqui a pouco você vai trabalhar mais horas do que o. Daqui a pouco você está trabalhando todo dia. Eles vão conquistando esses espaços aos poucos, mostrando que há uma necessidade onde não tem necessidade, a não ser que as necessidades deles. Antigamente, cara, tu pegava o ônibus dia de sábado, não tinha ninguém trabalhando não. Galera do dia de semana tava curtindo uma folga. Eu fico feliz por isso. Eu vou trabalhar, a galera tá no final de semana e tal. Eu fico feliz pelo povo poder descansar, cara, porque eu vejo a luta das pessoas. Tem gente que não. Pô, só eu que tô aqui no trabalho, né? Não, pô, a gente tem que ficar feliz com a vitória dos guerreiros. Os caras pegam essa condução maluca aí de segunda a sexta. Tem gente que mora em Santa Cruz e trabalha no centro da cidade, cara. Olha quantas horas o cara gasta no trem. Olha que horas que o cara tem que sair de casa para estar lá embaixo. Às vezes sai sem um cafezinho da manhã, às vezes só com o dinheiro da passagem, às vezes não ganha tão bem, né? Aí vai aquela multidão de pessoas enfrentando desafios, perigos para a vida dela, brigas, confusões, assaltos, coisas que o cara que mora na Zona Sul, filho, ele entra no carro blindado e vai para a faculdade, ou depois vai estar em casa. É diferente, cara. É diferente. Então, às vezes, eu converso com os pobres de direita. Ai, o cara fala assim, você já viu como é que está o PIB? Eu quero que o PIB se exploda. Eu quero saber como é que está tudo. Eu não quero só saber como é que está um pouquinho de coisa. Eu quero é tudo. Eu quero bons hospitais, eu quero boa segurança pública, eu quero tudo. Porque a gente bem sabe que esses políticos não fazem nada. Eles não fazem nada na questão de segurança pública. Por quê? Porque eles querem manter tudo assim, cara. É um sistema que mantém. Eu sempre falei, se você começar a consertar todas as coisas, sabe aonde a gente vai pensar em consertar depois? Lá, os benefícios dos políticos. Vocês não entendem isso, cara. Para eles convém que tudo esteja ruim. Porque a gente perde tanto tempo tentando consertar essas coisas que a gente se esquece que esses caras lá, eles se beneficiam muito do dinheiro público. Eles são os maiores vampiros do país. Então, não, a gente vai melhorar a segurança, vai melhorar a saúde. Não vai melhorar porcaria nenhuma, porque eles não querem. Só vai melhorar quando a gente enxugar aquela política lá, quando a corrupção se transformar em crime hediondo, quando a gente vê uma punição que não seja só de um lado da moeda, mas que seja qualquer corrupto. Você chega em prefeituras aí, cara, e você acha que a polícia não sabe disso? Você acha que não tem como investigar isso? A prefeitura tomando dinheiro de escola. Entendeu? Você tem ruas que nunca existiram, só existe só no papel. Mas o dinheiro foi dado para a construção. Isso daí tem que ser um crime doloroso, tem que ser um crime contra a pátria. E tem que ir em julgamento rápido. A gente fala assim, tem que ser em julgamento de segunda instância, essas baboseiras aí. Você vê que estão fazendo isso daí porque querem o Lula preso, querem que o Lula não dispute de novo as eleições. Eu estou um pouco me lixando para Lula ou para Bolsonaro. Eu sempre falei, votei no Ciro e meu candidato é Ciro, que o resto se exploda, entende? Então, mas a gente vê que estão fazendo essas leis não porque querem, a gente quer condenar em segunda instância. Não, eles querem realmente que o Lula não saia, porque o Lula é uma força muito grande da política, e isso a gente tem que convir nessa situação. Então, gente, eles não melhoram por quê? Porque qualquer político sério estaria lutando contra os benefícios que eles têm lá dentro. É muita coisa, cara, é muito dinheiro para pouco trabalho apresentado. Eu acho assim, se eles apresentassem um trabalho de qualidade, eles podiam ter tudo aquilo ali que eles têm, até mais um pouco. Mas eles não apresentam, cara. Você vê as tretas, você vê essa reforma suja da Previdência, do jeito que está sendo feito, cálculos errados. O cara economista erra cálculo, ele não erra, ele só erra de propósito, porque ele tem uma equipe econômica. Ele não erra cálculo de porque errou a conta, não, ele erra de propósito, ele macula, ele pedala ali para poder as contas fecharem como ele quer. Entende? Então, isso daí tem que também ser punido. Você errou aqui, então tu vai pegar um tempo, tu vai se lascar aqui, tu vai pegar uma cadeia aqui, mas o foro privilegiado não deixa. Né? Aí a gente vai apurar isso aqui, não pode verificar não. A vida do político tem que ser uma coisa transparente. Tem que ser transparente. Não é transparente, não é transparente. Mas não é, cara. Então agora, a hora que a gente chegar nessa esfera de a corrupção se transformar em crime hediondo e realmente existir punição, que tu vê que não importa, tu não vai ver Aécio Neves solto, tu não vai ver esses caras soltos.
esses caras que se autoprotegem, as cúpulas que se autoprotegem. É tudo uma cadeia maçônica. A Aécio Neves vem de uma família de políticos antigos, né? E ali eles vão se protegendo. Eles têm os grãos ali, os grães da maçonaria, que tem o pacto deles de proteção e não pode respeitar esse pacto. Porque todo mundo tá nesse barco. Se desrespeitar, eles têm um código de conduta deles. Por isso que esses caras ficam se protegendo, cara. Ficam se protegendo. Então, galera, é muito complicado, cara. É muito complicado. Ter um político ali que realmente pense no povo. E a política hoje, o povo ele tem que apurar as coisas, não é pegar as coisas, as informações como que vem na internet, sem saber a causa, sem suspeitar, sem desmiuçar. Procura saber, cara. Procura saber a condição do seu país. Procura saber como é que tá as coisas. Sabe por quê? Porque a gente tem que lutar nessa batalha junto. Ah, mas eu não gosto. Política, religião e futebol não se discute. Mas é o que mais se discute. Nos últimos dias é o que mais se discute, né? Tem que se discutir, religião, política, pelo menos, tem que se discutir, né? Tem que se discutir, mas se discutir no bom sentido, né? No que está certo, o que está errado. É nesse sentido que a gente tem que discutir. Pô, isso aqui está errado. Não, isso aqui está errado. Porque se a gente tiver essa discussão, cara, vai ser impossível de um cara que quer fazer errado continuar. Você tem que ter a visão do próprio cara que se botou lá dentro. Entendeu? Ah, mas as queimadas da Amazônia estão sendo promovidas pelas ONGs. Falar é fácil, agora prova. Eu posso falar qualquer coisa a respeito daquilo que está na minha cabeça, mas como é que eu vou provar? Eu tenho que comprovar. Aí arruma 5 brigadistas ali, que eu não sei se ganharam dinheiro para fazer aquilo ou se foram injustiçados naquela situação, que a gente tem que pensar nas extremidades da situação, né? Tudo é possível para aquela galera que tem grana ali. Até hacker sem curso de informática apareceu, filho. Então, na questão lá do Moro, né? Então tudo é possível, cara. Aí você vai lá, quando você jogou aquilo no ventilador. Ah lá, galera. Aí o povo fica assim, ah lá, quem tava queimando, viu? O nosso presidente estava certo. Daqui a 1 mês, 2 meses, apura a situação. Não, não era eles, não tinha nada. Aí o cara, ele não fica com o pé atrás do seu presidente, não. Ele passa por um leak paper naquilo, como se aquilo nunca existisse. Não, volta lá atrás, meu filho. O presidente falou uma cagada ali, ó. Ele falou aquilo, ele é mentiroso, já não merece credibilidade no que ele falou. Por quê? Porque ele inventou uma história para poder fazer com que as queimadas lá fizessem sentido, né? Na verdade, ele tinha que arrumar um plano para poder motivar aquilo ali, para poder dizer por que estava acontecendo aquilo ali. Então, o seu presidente é um mentiroso e você que defende é outro mentiroso. Então você, pô, cara, eu botei esse cara, pô, esse cara tá falando mentira. Esse cara não merece credibilidade. O cara, olha só, aprende com a Bíblia. Árvore ruim não dá bons frutos. E árvore boas não dá maus frutos. Quantos anos o Ciro tem de política aí? Investiga a vida do cara, né? Investiga, corrupção não tem. Processos porque o cara chamou gente de ladrão, gente que era ladrão mesmo, que ele protestou contra, ele lutou contra aquele sistema. O cara é inteligente. Nós temos um Enéas hoje, cara. E olha que muito melhorado, muito melhor do que o Enéas, né? Porque o Enéas era meio, em alguns aspectos, ele era meio doido. Ele tinha muita coisa inteligente que ele falava, mas ele tinha um aspecto doido, né? Ele estava totalmente, ele era um viajante no tempo daquela série Fronteiras, né? French. Ele é um viajante no tempo que parece que ele voltou do futuro e ficou numa sociedade totalmente inútil, porque uma sociedade que na época os ricos olhavam, pô, por que esses pobres estão aqui vindo para nossa praia? Era simples assim. Eu acho que a nossa praia a gente tem que ter direito de ficar aqui. A gente que é filho de bacana, a gente não pode se misturar com essa gentinha, não. Era assim mesmo. A escravidão melhorou só um pouquinho, né? Era só os resquícios do passado, das escravidões, né? Da escravidão. Onde se colocava no jornal a venda de pessoas. Vendo um negro eu nem chamava de criança, eu não lembro o nome que chamava. Quando o negro tinha filho, ele vendia a família, vendia o filho para um, vendia o negro para o outro. Era isso daí que a gente via, né? Vergonhoso. E ali o Enéas estava inserido
numa época totalmente diferente de suas ideias. Tanto é que as suas ideias estão fazendo sentido hoje, né? E ainda tem muito idiota perdido no tempo. Tem muita gente daquela época no nosso tempo também que deveria estar lá no passado. Então, galera, vamos repensar o nosso país, cara. Vamos ver o que a gente pode fazer. A gente não pode aceitar as coisas assim. Na França, simplesmente aquele cara lá, Macron, sei lá, qual é o nome daquele cara lá, nem sei se está certo o nome. O cara simplesmente cogitou uma reforma da Previdência, cara. Cogitou. 800 mil pessoas foram para as ruas. Ele só cogitou. Eles não deram nem tempo. Vai fazer? Agora temos 800 mil, mas quando fizer vai ser pior. Eles só deram uma aula para nós de cidadania, cara, de preocupação com o país. Porque, tipo assim, eles vão tentando. Aqui no Brasil é assim: o político senta nas tuas costas, aí você abaixa, né? Aí ele vai, bota mais outro político em cima, tu vai abaixando. Maluco, rasga as calças, solta a tua hemorroida e você continua se abaixando. Aqui no Brasil é exatamente isso. A calça rasga, a hemorroida sai para, vou dizer bem no ditado, sai para fora, o saco cai e as pessoas continuam se abaixando. E quando tá com a cara no chão comendo capim, elas vão abaixando mais. Daqui a pouco elas estão no inferno. E os políticos só montando em cima, com leis injustas. E é assim, o povo, cara, o povo não se move. Esse povo brasileiro é um povo parasita, é um povo inútil. É parasita demais. Eles não brigam pelo seu país. Isso me irrita. Por quê? Porque eles fazem, estão fazendo as cagadas, já estão pensando assim, e dar condições para o exército nos matar. Ou seja, vocês não vão fazer nada não, mas se fizer, ó, já sabe o que vai acontecer. Então eles não votaram isso ainda. A gente vai esperar eles votar pra gente fazer a manifestação, para todo mundo levar tiro no meio da cara. É isso que vai acontecer aqui no Brasil. Nós vamos esperar eles fortalecer o exército com leis que dê condições, porque quando eles estiverem sob ordem, apesar que não se segue ordem absurda, mas quando eles estiverem sob ordem, cara, tu vai ver soldado brasileiro fazendo igual lá no Chile, cheirando pó para fazer atrocidade. Tem um lugar aí que estão furando o olho, eu acho que o olho esquerdo, tipo como um exemplo. Vai fazer manifestação, vai ficar sem o olho. Aqui vai ficar sem a vida. E manifestação pacífica, tá? Não é manifestação de destruir as coisas, não. Sabe? Porque era merecido que fosse. Mas né, eu falo assim, o povo sair às ruas unidos, de mão dada, de braços dados, com bandeira. Aquilo que você aprendeu na escola, dever cívico, né? Eu sei que vai ter nego fazendo baderna, eu sei que. Mas deixa esses caras pra trás.